Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao Flanáticos News. Antes de mais nada, quero contar com a força da nossa torcida, estamos na reta final para bater a marca de 1.100 inscritos. Então, já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade do Mengão. Bora juntos nessa caminhada rumo ao topo, porque aqui a voz da nação é o que mais importa. Agora, vamos às notícias do dia. Antes de começarmos o vídeo, quero dar um recado muito importante para vocês. Se você quer aprender estratégias incríveis para se destacar no mundo digital, recomendo que conheçam o Influencer Milionário Legacy. É uma oportunidade de ouro para quem quer entender melhor como crescer e alcançar novos patamares. Então, já confere depois, e claro, agora bora para o conteúdo de hoje. O link oferece o curso Influencer Milionário Legacy, focado em impulsionar canais do YouTube e aumentar os ganhos com AdSense. O treinamento promete alcançar resultados iniciais, com suporte especializado e acompanhamento em grupo, ensinando desde estratégias para crescer inscritos até a monetização. Depoimentos de alunos mencionam grandes conquistas em inscritos e faturamento. A compra oferece garantia de 7 dias e parcelamento. Para mais detalhes, veja aqui. Imagina como sua vida seria se você tivesse 50 mil, 100 mil ou até 1 milhão de inscritos dentro do YouTube e já tirando dinheiro da monetização todo mês. Isso já é possível se você se tornar aluno do Influencer Milionário 3.0. Eu garanto que você vai aprender a criar vídeos que vão te trazer resultado ou seu dinheiro de volta. O seu risco é zero. Essa é a sua oportunidade para crescer no YouTube ainda hoje e aprender comigo, que tenho vários canais no YouTube, como o Tio Sam com 2,5 milhões de inscritos. Sou sócio do Peter Jordan com meu podcast, que é o Caton Podcast. Fora que se você entrar hoje, você vai ter acesso a um grupo exclusivo com vários alunos que estão tendo resultados e que vão crescer junto com você. Aproveita e toca no botãozinho aqui de saiba mais, que eu preparei uma surpresa exclusiva para você. Te espero por lá. Negociação desejada pela nação rubro-negra está a caminho no Flamengo, e Gabigol reage a um novo recado surpreendente. Vamos falar sobre isso, todas as novidades do Mengão e também da seleção. Afinal, nosso VAP é forte, meu parceiro e minha parceira. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveite agora, ativa o sininho e deixa aquele like de respeito. Estamos juntos em mais uma rodada emocionante do Brasileirão. Tocou aqui? Então cola comigo, torcedor rubro-negro. Vamos às notícias. O Flamengo e a seleção brasileira têm muito a agradecer ao Gerson, e isso merece ser discutido. Agora, uma coisa que realmente me intriga e que eu gostaria de entender é a seguinte: durante a coletiva de imprensa antes do jogo, o Marquinhos comentou que o povo brasileiro não deveria abandonar a seleção. Porém, ao mesmo tempo, o ingresso custa R$800. A zona central da Arena Fonte Nova, que normalmente fica cheia nos jogos do Bahia, estava vazia. E por que isso aconteceu? Hoje, se eu pago ingresso para assistir essa seleção sem graça jogar, é só para ver o Gerson salvar o time, né? Como ele fez com aquele golaço de fora da área. Aliás, esse chute de longe também tem feito a diferença no Flamengo, meu amigo. Você joga muito bem no Flamengo, manda ótimos passes e chutes incríveis de fora da área. O Gerson fez uma partidaça. Muita gente também está elogiando o Varela, pelo menos pelo que vi nas redes sociais. Enquanto isso, eu tava ali comendo alguma coisa e tomando algo, então não prestei atenção no jogo inteiro. Vi boa parte, mas teve um lance que me chamou a atenção. O Varela acabou caindo de bunda no chão. O drible do Vinícius Júnior é sempre comentado, mas tem uma galera falando bem do William Varela, lateral direito da seleção do Uruguai. No entanto, na minha opinião, ele ainda não chega nem perto do Wesley, que vem mandando muito bem na lateral direita do Flamengo, jogando demais. Agora, todos os convocados estão de volta, e depois dessa última data FIFA de 2025, finalmente não teremos mais esse tipo de parada este ano. Mas logo logo já volta, né? Faltam menos de 2 meses para o fim do ano e, em 2025, teremos novamente a interrupção da data FIFA. O Ortiz, Gerson,
Varela e Gonçalo Plata estarão de volta. No entanto, nenhum desses jogadores, que são convocados, ficará disponível para o técnico Felipe Luiz na partida de hoje contra o Cuiabá. Vale destacar o bom desempenho do Gerson, que teve uma boa recuperação de uma lesão. O Gonçalo Plata foi destaque ao marcar 2 gols na vitória do Equador contra a Bolívia. Tivemos boas performances de jogadores do Flamengo com suas seleções, mas, na minha opinião, é hora de substituir o Dorival. Acho que a melhor decisão seria trazer o Jorge Jesus, pois estou convencido de que ele seria uma ótima opção para a seleção brasileira, caso seja chamado. Porém, também existe um outro ponto a ser considerado. Com certeza, pessoal, nós, como torcedores do Flamengo, ficamos chateados, né? O jogador deveria estar vestindo a camisa do Flamengo, não indo para a seleção. Mas, quando ele faz o gol, dá um orgulho, né? É bom ver um jogador do nosso time ajudando o Brasil, fazendo parte da seleção. Porém, tem o outro lado da história. Agora, é claro, a convocação dele já está garantida. Não tem mais o que discutir, ele já era titular e agora vai se tornar ainda mais titular. Foi a segunda vez na história das eliminatórias que o Brasil perdeu em casa. A primeira ocorreu contra a Argentina neste ano, no Maracanã. Você se lembra dessa derrota para a Argentina, né? Acho que foi mesmo neste ano. Sim, aquele jogo, com o gol de cabeça, foi a primeira vez que o Brasil perdeu em território brasileiro nas eliminatórias. E eu estou me referindo às eliminatórias, porque na Copa do Mundo já houve uma derrota para o Paraguai, já tivemos aquela derrota para a Alemanha, 17, enfim, toda aquela situação. Mas vamos seguir em frente, pessoal. Tem muito mais coisa para a gente discutir. Lembram o que eu mencionei? O Flamengo conseguiu o efeito suspensivo, e com isso, Bruno Henrique está liberado para jogar contra o Cuiabá. Isso não é uma informação oficial, é mais uma análise baseada na nossa experiência com o Flamengo e o futebol em geral. Os caras estavam deixando o Gabigol de lado, sem tomar atitude, sempre adiando, adiando. Mandaram o Bruno Henrique para a viagem, e conseguiram, com o efeito suspensivo. Alguém com certeza tinha dado um toque, né? Não, mas conseguiram. Não precisa relacionar ele agora. Não precisa relacionar, pois o Bruno Henrique vai estar disponível. Porque, para mim, seria um absurdo ter o Bruno Henrique fora da partida e o Gabigol também não jogar. Afastado devido a questões de ego e também pela sua própria responsabilidade, essa é uma situação bem delicada. Alguns comentam nos bastidores, sem confirmação oficial, que o Gabigol pode nem voltar a jogar pelo Flamengo. Vamos aguardar os próximos desdobramentos. O jogador voltou a vestir a camisa do Flamengo, e devemos ficar de olho nisso. Quando a situação se resolver, vou avisar vocês. Mas, nos bastidores, já tinha quem previsse essa reviravolta. O Flamengo obteve um efeito suspensivo, e o atacante seguiu viagem com a delegação para a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Estamos agora a apenas 4 rodadas do fim. A partir de hoje, com essa decisão, restarão apenas 3 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. A decisão foi tomada às 19 horas, no horário de Brasília, ou às 18 horas, aqui em Cuiabá. A auditora relatora Antonieta da Silva Pinto foi quem proferiu a decisão, acatando o pedido do Flamengo e confirmando que o jogador está apto para atuar. Essa decisão é válida em primeira instância. Bruno Henrique recebeu uma punição de 2 jogos de suspensão após ser expulso na semifinal da Copa do Brasil, devido a uma entrada imprudente em um confronto com Mateuzinho. Na minha opinião, a expulsão e o cumprimento da suspensão automática já deveriam ter resolvido a situação. Não foi algo intencional, não houve intenção de machucar o jogador, nem agressão. Para mim, essa decisão do STJD foi absurda. Ainda bem que há. Como é o nome, mesmo, rapaz? A Antonieta da Silva Pinto, auditora, aceitou o pedido do Flamengo e concedeu o efeito suspensivo. Não estou dizendo que foi ela quem divulgou, mas nos bastidores a gente sabe como funciona. Alguém já tinha dado a entender que o Flamengo iria ganhar o efeito suspensivo. Não há necessidade de citar nomes, mas é uma certeza. Após a confirmação do efeito suspensivo, pessoal,
O Flamengo contará com o argentino Agostinho Rossi. No provável time, na lateral direita, estará Wesley. A zaga será composta por Fabrício Bruno e Léo Pereira. Na lateral esquerda, a disputa é entre Alexandro e Ayrton Lucas, mas a expectativa é que Alexandro seja o escolhido. Alguns comentam nos bastidores que Alexandro já está um pouco mais velho. Ele vem de jogos, mas ficou uma semana sem jogar, certo? Acredito que o Alexandro vai começar como titular, já que é o principal jogador da posição. Se o Flamengo quiser somar pontos, continuar bem no Campeonato Brasileiro e se manter entre os melhores, precisa escalar os melhores jogadores. E no momento, o Alexandro é a melhor opção para a lateral esquerda. Ele está bem fisicamente pronto para o jogo. No meio de campo, teremos Everton Araújo e Alan. Existe a possibilidade do Alan ganhar uma chance de titular. Esse time do Flamengo não se intimida com essa situação, certo? O Alcaraz está mais à frente, fazendo a função de armação, já que não temos o Arrascaeta, o fulano, o ciclano. Ele tem feito bons passes, avançado bem e finalizado de maneira eficiente. Ele também é o responsável pelas cobranças de pênaltis, ninguém mais tenta bater penalidades. E neste jogo, nem o Davi Luiz está presente, pois, conforme afirmou Felipe Luiz, os batedores de pênalti estão sem o Gabigol e o Pedro. O time do Flamengo deve contar com Alcaraz e Davi Luiz, mas não com os dois juntos. Alcaraz deve ser o jogador escalado para bater, enquanto Michel, Bruno Henrique e Matheus Gonçalves estão entre os nomes mais cotados para a formação. Existe a possibilidade de Felipe Luiz alterar o esquema tático para um 3-4-3 ou 3-5-2, mas é improvável que ele faça essa mudança sem contar com a presença de Davi Luiz, que normalmente é o jogador que fica na posição de zagueiro central, pode, eventualmente, colocar o Fabrício Bruno, ou até mesmo testar algum jogador da base. Ele pode tentar algo novo que tenha sido ensaiado durante a semana nos treinos. Mas, de maneira geral, a formação principal do Flamengo deve ser essa. No vídeo de hoje à tarde, vamos confirmar todos esses detalhes. O Varela comentou sobre a experiência de treinar com Bruno Henrique no Flamengo, destacando que isso o ajudou a enfrentar Vinícius Júnior tanto na seleção brasileira quanto na partida entre Brasil e Uruguai. Ele ressaltou que, sem dúvida, o treino com Bruno Henrique foi fundamental para se preparar para encarar Vinícius Júnior, elogiando o atacante do Flamengo, dizendo que ele é um excelente jogador, e mencionando que teve sorte de poder treinar ao seu lado. Conseguimos neutralizar bem o Vinícius Júnior, sabemos o quanto ele é um jogador talentoso, comentou Varela em entrevista à ESPN Brasil. Muita gente comentou que ele jogou dentro das expectativas, mas houve algumas jogadas em que o Vinícius Júnior foi bem marcado. Não tem muito segredo, com o Vinícius Júnior é preciso colocar dois jogadores em cima dele. Em uma jogada, o deixamos no chão, mas seguimos em frente. Agora, seguindo o jogo, quem será o árbitro da partida de hoje entre Cuiabá e Flamengo? A Edna é uma árbitra que está ganhando destaque no futebol brasileiro, mas, na minha visão, ela tem deixado a desejar em diversos jogos em que apita do Flamengo. Ela já tem o selo da FIFA, o que é um grande reconhecimento, e muitos destacam isso, mencionando que ela é da FIFA, enfatizando essa ligação com a entidade. Hoje é o dia, vamos torcer para que a arbitragem faça um bom trabalho, sem influenciar negativamente a favor ou contra o Flamengo. Que seja uma arbitragem justa, sem falhas e tranquila. Vamos ficar na torcida para que tudo aconteça da melhor forma. O Flamengo chegou com tranquilidade em Cuiabá, e a nação cuiabana recebeu o time com muito apoio no hotel. O Flamengo está hospedado no Grão Andara, e o hotel está bastante movimentado, com muitas pessoas ao redor. No entanto, várias delas não conseguiram se aproximar do local e ficaram do lado de fora, na pista. O ônibus do Flamengo parou bem perto da entrada, o que fez com que a torcida ficasse distante. Infelizmente, nenhum jogador foi até os torcedores para tirar fotos ou dar autógrafos. Foi uma pena, pois seria possível caminhar alguns passos e interagir com a galera. Para poder atender aos torcedores do Flamengo, assinar camisas e tirar fotos, o torcedor de Cuiabá não teve a chance de ver o Flamengo jogando, já que o time não veio para cá o ano todo. Esta é a primeira vez em 2024 que o Flamengo joga aqui, pois, por enquanto, só tem o Cuiabá.
Infelizmente, o Cuiabá está praticamente rebaixado e, para a galera de Cuiabá, é uma notícia bem triste. A cidade está muito envolvida com o Cuiabá, e o pessoal está triste com a possibilidade do time cair e o Flamengo não retornar aqui no próximo ano. Não tem previsão do Flamengo voltar aqui, a não ser que o Cuiabá vença a Copa Verde ou algo mude no campeonato, talvez na Copa do Brasil. A chance é que o Flamengo não jogue mais em Cuiabá em 2024, o que seria uma pena, principalmente por causa do Davi Luiz. Ele teve problemas de febre, o que impediu sua participação, porque, meu amigo, quando ele entra em campo, a energia é outra. Ele desce, tira uma foto, pega o celular, faz a foto assim, depois assina. Infelizmente, não tivemos isso aqui. Vamos torcer para o Cuiabá, quem sabe suba no próximo ano. A cidade é bem legal, viu? Estou curtindo bastante, é minha segunda vez aqui e estou gostando muito. Quanto à chegada do Flamengo, o Marcos Braz falou diretamente sobre a ausência do Gabigol. Ele parou e Vamos ser justos aqui, pessoal. Não dá para dizer que ninguém fez nada, porque o Marcos Braz fez a sua parte. Os jogadores? Não, eles não pararam. Mas o Marcos Braz parou, conversou com a galera, tirou foto, assinou autógrafo, fez o que podia fazer. Até aí, beleza. O que eu acho é que a diretoria poderia ter aproveitado mais esses momentos e tirado fotos com os torcedores também. Cada um com sua função, né? O cara foi lá até humilde, fez a parte dele, tirou foto e foi embora. Não tenho o que criticar nele, não. E é isso, torcedores questionaram o Marco Braz sobre o Gabigol, perguntando onde ele estava. E o Marco Braz respondeu de forma direta, tem mais de 27 jogadores. A resposta foi curta e sem rodeios. A gente sabe que a relação entre Gabigol e Braz, assim como entre Gabigol e o restante da diretoria, incluindo o Andin, está longe de ser boa. A relação é bem conturbada. 1,2 milhões de documentos mencionam o lançamento de objetos, bombas e lasers direcionados ao goleiro, além de gritos homofóbicos. Tudo está documentado, incluindo a tentativa de ferir o fotógrafo e outras ações. Está tudo registrado, é só procurar, mas o problema é que ninguém parece entender a gravidade disso. Até 10 não vai perder, meu pai já foi ver sobre esse negócio de até, meu pai faz e é um negócio que até pode acontecer, mas não vai esquecer que pode perder uns 4. Aí, pode perder 8, depois recorre e cai para 7, e depois vai para 5 ou até 4. A gente sabe como as coisas funcionam e vamos ver o que vai acontecer. O Rafinha, no podcast do Denilson Show, comentou sobre isso. Gabriel Barbosa, o Gabigol, se manifestou após a final da Copa do Brasil, e o Rafinha comentou sobre isso. Ele disse que ficou triste com a atitude de Gabigol e brincou dizendo que ele é como um filho para ele, alguém por quem tem um carinho imenso. Rafinha destacou que Gabigol não deveria ter saído de forma tão negativa, afirmando que isso foi prejudicial tanto para o Flamengo quanto para o próprio jogador. Rafinha também concordou que a declaração de Gabigol após a vitória foi equivocada, especialmente considerando que o time havia acabado de conquistar o título da Copa do Brasil, e não havia razão para ele fazer tal comentário. Ele diz que vai sair, mas o foco não é nele, o foco está na instituição, o foco está no Flamengo. Ele fez a decisão, ele marcou o gol, mas ele não fez tudo sozinho. O Rossi não estava no gol, o Arrascaeta não fez o gol, o Plata não fez o gol, o Bruneric não deu o passe para o Plata marcar o gol, e no jogo no Maracanã, o Plata também não fez a casquinha para o Gabriel marcar. Todos são parte do processo. O Flamengo é maior do que qualquer um, é preciso colocar o Flamengo em primeiro plano. Não pode ser só sobre eu. Eu vou sair, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Calma aí, né? Estamos falando do Flamengo. Essa é a minha opinião. Agora, se quiser me xingar, pode xingar, não tem problema. Vamos lá, pessoal, o lance é o seguinte. Não é sobre ficar falando só de mim. Eu vou sair, eu. Chega disso. Vamos focar no Flamengo. Essa é a minha opinião, e se você não concorda, tudo bem, me xinga aí. Não tem problema.
Agora, galera, o papo é o seguinte. De acordo com Vene Casagrande, o Flamengo avançou na renovação de contrato com Everton Araújo. O novo acordo será válido até dezembro de 2028, com a possibilidade de ser estendido até dezembro de 2029, caso o jogador atinja metas estabelecidas. Atualmente, o volante recebe um salário equivalente ao de um jogador da categoria sub-20, sendo de menor vencimento entre os membros do elenco profissional do Flamengo. O custo do clube com o atleta, no momento, não ultrapassa determinado valor. Os R$300 mil no ano foram definidos após a reunião da diretoria com os empresários de Everton Araújo, que ocorreu na última terça-feira, ou seja, ontem. Durante o encontro, os empresários confirmaram que o clube europeu estava disposto a pagar a multa rescisória de R$40 milhões. O jogador está seguro em relação à situação e não tem dúvidas sobre o processo. Pessoal, pelo que percebo, não é tanto a empresa que está com a bola toda, mas sim a situação real. Vamos seguir em frente. O Flamengo está de olho na contratação de Danilo, da Juventus, que também tem negociações com o Vasco. O clube já procurou o jogador para atuar como lateral direito, mas ele prefere jogar como zagueiro. Danilo tem mostrado uma preferência pelo Flamengo e também pelo Santos. No Brasil, a disputa está esquentando, galera. O Flamengo está passando por mudanças na defesa, né? O Davi Luiz não deve continuar, mas o Alexandro tem tudo para ficar. Existe até a possibilidade de ele ser deslocado para a zaga, e, na minha opinião, seria uma boa jogada. Seria uma excelente contratação, um jogador com várias funções, atuando tanto na lateral esquerda quanto na direita, dependendo do que ele for receber. Claro que isso depende de muitos fatores, como o salário, mas vamos aguardar, conforme disse Pedro Rosa. Faz a pressão no Vasco aí, jornalista do SBT. Obrigado por assistir. Não se esqueça de seguir, curtir e compartilhar nosso conteúdo em todas as plataformas. Para quem está no YouTube, inscreva-se no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like no vídeo. Agradecemos muito pelo apoio. Isso aqui é Flamengo.